Bom dia, querido, shalom, graça e paz. Ainda falando sobre e dentro da parábola do semeador, Jesus falou ainda lá em Mateus capítulo 13, dizendo assim: outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Jesus está falando que o semeador saiu a semear e uma parte da terra, uma parte da semente, caiu na beira do caminho, as aves dos céus vieram e comeram. Outra parte caiu em solo raso, onde não tinha profundidade, vindo o sol secou-se. E agora ele está dizendo que uma outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos, então, cresceram e sufocaram aquela semente. Dizendo então que aquela semente, ela até germinou, ela até cresceu, mas ela ficou sem fruto, porque ela foi sufocada. Aí Jesus, depois explicando, mais à frente, no capítulo 13 ainda, ele dizendo aos discípulos, dizendo assim: o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então veja bem, querido, aqui é uma coisa diferente, porque há planta, mas não há fruto. A planta até cresce, porque ela caiu numa terra que tem profundidade, que não é uma beira do caminho, não é uma terra compactada. É aquela pessoa que, quando ouve a palavra de Deus, ela recebe, ela deseja, ela quer, e ela até começa a caminhar, começa a aplicar a palavra no seu coração, ela começa a crer, mas vem os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sabe? Algo que entra como uma concorrência na vida dela, uma competição com a palavra. Ela ama a palavra, mas ela ama também muitas coisas, ela tem muitos compromissos, ela tem, entre aspas, muito a perder. Então ela acaba não dando lugar à palavra, não dando lugar ao que Deus tem para a sua vida, porque sempre é aquela pessoa que sempre acha que ela vai perder algo. Como não entende que Deus lhe ama, Deus, ele tem sempre o melhor para nós. Então, a pessoa que fica pensando, não, mas eu vou perder, e ela quer agradar todo mundo, ela não decide, de fato, caminhar, ser contínua, ser perseverante, mas ela fica olhando em volta, e ela acaba, a palavra de Deus fica infrutífera na sua vida. Ela não dá seguimento. Será que você é uma pessoa que tem sido assim? O que na sua vida hoje traz uma concorrência, traz uma competição com as coisas de Deus? Jesus disse que é preciso deixar pai, mãe, bens. Então, muitas vezes nós precisamos deixar, negue-se a si mesmo, precisamos deixar a nossa própria vontade, nossos próprios planos pessoais, em troca do plano de Deus, que é muito maior para a sua vida. O plano de Deus sempre é maior do que o nosso. O profeta Jeremias diz que Deus dizendo assim: os meus planos são maiores que os seus planos, os meus caminhos são mais elevados que os seus caminhos. Mas muitas vezes nós achamos que vamos estar perdendo. E com isso, a palavra de Deus, que tinha tanto para produzir, tinha tanto fruto para produzir na sua vida, fica infrutífera. Não dá fruto. É como aquela planta realmente que está cercada, que está ali numa sombra, ela está abafada, ela está tem muitas plantas, as ervas daninhas estão em volta, concorrendo os nutrientes e tudo aquilo que aquela terra tem para dar, tudo aquilo que aquela planta poderia dar, não pode. Isso é muito frustrante, porque tem muita coisa que Deus poderia fazer na sua vida
na nossa vida. E ele não faz, não pode fazer. Jesus uma vez entrou em Nazaré, cidade onde ele mesmo nasceu. E o texto da Bíblia diz que ele ali não pôde fazer os milagres que ele queria por causa da incredulidade deles. Então Jesus só pôde fazer em Nazaré alguns poucos milagres, porque eles não criam, porque eles olhavam para Jesus e não entendiam. Então muitas coisas na nossa vida podem impedir que a palavra de Deus prospere e frutifique. Então, em nome de Jesus, tire os espinhos, deixe os cuidados dessa vida, deixe, de lado a sedução das riquezas. É sedução, é ilusão. E busque o Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Nessa manhã, decida confiar em Deus e entregar tudo a Ele, porque Ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar. Um beijo no seu coração, uma manhã, um dia muito abençoado para você. Shalom, queridos.